Se você tem uma gráfica, uma empresa de comunicação visual, você sabia que você pode vender para o governo? Depois da vinheta eu te explico como. Meu nome é Ian, eu tenho 37 anos e sou consultor de licitações. Aqui na AGR Consult ajudamos empresas privadas a participar de licitações do governo. Só em 2024 já ajudamos os nossos clientes a ganhar mais de 50 milhões de reais em licitações. Isso te interessa? Então visite o nosso site, está no link abaixo na descrição. Não importa o seu negócio, pessoa física, comércio, simples nacional, grandes e pequenas empresas. Não importa o seu produto, serviços, consultoria, produto final, são inúmeras possibilidades. O governo compra de tudo, em larga escala, o tempo inteiro. Segundo o site da Prefeitura de Curitiba, a sinalização visual da Câmara de Curitiba terá pregão no dia 6 de dezembro. Pela segunda vez, a Câmara de Curitiba busca fornecedor para murais, placas e letreiros, para a sinalização interna do Legislativo. O governo tem muita demanda na área de comunicação visual, ou também chamado de sinalização visual. Desde placa de sinalização de trânsito, outdoors, sinalizações em órgãos públicos, panfletos, tudo que você imaginar nessa área é possível. E o governo tem uma demanda simplesmente infinita. Pequenas prefeituras fazem ações, então elas precisam divulgar essas ações. Materiais gráficos são impressos para isso. Seja um outdoor, um grande outdoor ali nas ruas, ou simplesmente cartazes colados nas paredes. Essas demandas são gigantescas, as prefeituras botam milhares, às vezes até milhões de panfletos. Cartazes também são infinitos. Alguns órgãos grandes, como o DENIT, fazem os contratos do tipo guarda-chuva, onde eles acionam conforme a necessidade do órgão. Vou dar um exemplo aqui. Foi feita uma nova rodovia em determinado estado. Essa rodovia tem que ser totalmente sinalizada. Então tem que ter placa de velocidade, placa de cuidado para travessia, placa de cuidado para animais, lombada, todo tipo de placa. Esses serviços são contratados através desses contratos guarda-chuva, que são fechados com fornecedores da área de comunicação visual. Mas não se engane, são contratos gigantescos, contratos de milhões de reais. Órgãos que possuem muitas instalações também fazem contratos do tipo guarda-chuva. Vou dar um exemplo aqui, a Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal tem milhares de agências, talvez dezenas de milhares de agências. E essas agências sempre precisam de muita sinalização. Entrada, banheiro, banners, biombos, caixas, tudo isso aí faz parte do escopo de sinalização visual. E ao invés dela fazer uma contratação individual para cada agência, ela faz um contrato guarda-chuva, que ela também chama de ata de registro de preço, em que ela vai acionando conforme a necessidade. Seja uma necessidade pontual de uma agência que já está um pouco velhinha e precisa de uma nova comunicação visual, seja de novas agências que precisam de tudo novo. E estou falando aí de banners iluminados, itens muito caros, até aqueles monitores de sinalização, de identificação, fazem parte dos contratos de sinalização visual. Órgãos como o TRE, em períodos pontuais, ou seja, na época de campanha, também precisam de muita comunicação visual para educar a população quanto à votação, quanto aos locais de voto, quanto a não aceitar a venda de voto, coisas do tipo. São comunicações educacionais. Porém, elas são mais pontuais, acontecem de 2 em 2 anos em períodos de eleição. E como disse anteriormente, existem demandas e demandas completamente diferentes. Desde pequenos contratos com prefeituras de 1.000, 5, 10 mil reais, a contratos gigantescos de 10, 20 milhões de reais. Então, a depender do porte da sua empresa, você pode atender de tudo. Se você é pequeno, você vai começar com pequenos contratos de prefeituras, fazendo pequenas sinalizações. Se você já é de grande porte, você pode atender os contratos guarda-chuva, também conhecidos como os ata de registro de preço. Agora, se você está começando nessa área, você tem que se atentar muito ao tipo de regime de execução do contrato. Existem basicamente 3 regimes.
Primeiro, o de preço unitário, o que você recebe exatamente conforme o que você entrega. O segundo, o de preço global, em que é fechado um preço global e você recebe conforme as entregas, porém você não tem ônus nem bônus. Se no final for necessário mais do que o previsto, você não vai receber nada mais. Mas também se for necessário menos do que o previsto, você vai receber a mesma coisa. Então no preço global tem que ter muita atenção. Você vai colher o ônus e o bônus. Pode se dar muito bem, mas também pode se dar muito mal. E por fim, tem a chamada de regime integrado, em que você vai fazer o turnkey, que você só vai receber depois de tudo entregue, chave na mão. É quando uma prefeitura, por exemplo, vai fazer uma ação e você faz toda a ação, entrega tudo e só recebe depois da ação terminar. Então tem que ter muita atenção, porque vai variar o preço. O preço que você vai compor vai variar muito conforme o tipo do contrato. Você imagine, um contrato de preço unitário não tem risco nenhum praticamente. Então você vai trabalhar com o seu melhor preço, o preço mais competitivo possível. Já num regime de preço global, você tem que incluir uma margem para cobrir eventuais falhas orçamentárias, falhas de quantitativo. Imagina lá que prevê 10 placas na planilha, mas no projeto lá no final precisa de 15 placas. Você vai tomar um prejuízo de 5 placas. Então você tem que incluir no preço uma margem que cubra algo desse tipo. E já no regime integral, você tem que considerar o custo de capital, porque o seu recebimento vai demorar muito. Você imagine que você confeccionou todo o material, entregou, fez a ação e só aí vai emitir a nota fiscal. Pode já ter passado aí 3 meses. Você precisa de capital para manter a operação. Então, no preço, você também tem que considerar o custo desse capital. Se eu fosse abrir uma empresa de comunicação visual hoje, com certeza absoluta, o meu cliente seria o governo. Porque sempre tem demanda e dá para começar pequeno. Outra coisa que eu alerto a todo mundo é que ninguém faz tudo. Boa parte do serviço é terceirizável. Se você é da área de banner, de ACM, você com certeza não é da área de panfletagem. Todos os contratos incluem de tudo, desde banners, cartazes, panfletos, então parte você vai terceirizar. Então digamos que você é bom em fazer banner de ACM, você terceiriza a parte de panfleto. Os contratos são completos. Essa é uma grande vantagem e legalmente podemos terceirizar até 50% do contrato. Existem também contratos muito práticos em que é uma simples entrega do material, em que uma prefeitura compra o material do fornecedor de comunicação visual, e ela mesma instala, ela mesma bota no lugar. Então esses contratos são maravilhosos, você vai basicamente confeccionar e entregar no cliente final. Às vezes, essa confecção também é terceirizada. Você vai atuar como um mero gestor logístico. E por fim, deve-se atentar muito ao tipo de cliente. O cliente público tem níveis de exigências muito diferentes. Pode ter certeza que um órgão de justiça vai ter um nível de exigência extremamente mais alto do que uma prefeitura. Isso deve ser considerado no preço. Um cliente meu costuma falar o seguinte, que quando ele presta serviço a um órgão de justiça, ele bota um percentual a mais para considerar o estresse do nível de cobrança que ele vai ter. Se você quer aprender um pouco mais sobre licitações, você pode adquirir o e-book que está no link na descrição, pelo preço simbólico de R$ 19,90.